Amém. Hoje nós vamos falar a respeito da missão da igreja. Bom, nós geralmente falamos sobre a missão da igreja quando nós estamos na semana de missões, quando nós vamos falar a respeito de missionários indo para a África, missionários voltando da África, missionários indo para o sertão, voltando do sertão. É geralmente nesse culto que nós falamos de missão, que nós temos a dança com as bandeiras, nós temos os irmãos dançando com bandeira dos países, nós temos um missionário vestido com uma roupa africana, né? Tudo isso é incrível, tudo isso é maravilhoso. Eu estou feliz hoje. Nós fazemos uma campanha, nós mostramos fotinhas de crianças e de missionários e de missões, e tudo isso é ótimo, mas um missionário que sai da sua igreja local, sem a intenção e consciência de sua missão dentro da sua igreja local, dentro do seu bairro onde mora, não é um bom missionário na África, no Nordeste, no Sudão, no meio dos países da janela 10x40, porque ele está indo sem uma verdadeira, um verdadeiro entendimento do que ele está fazendo lá. Construir orfanatos é incrível, mas você não precisa do Espírito Santo nem de Deus para construir orfanatos. Matar a fome da África é algo piedoso, mas você também não precisa do Espírito Santo nem de Deus, assim por dizer, para matar a fome na África. Então, o que é que diferencia uma igreja fazendo missões, um cristão fazendo missão de, como é que chama o pessoal lá da Médicos Sem Fronteira? Médicos Sem Fronteiras não é cristão, né, se eu não me engano. Médicos Sem Fronteiras faz um trabalho excelente, incrível, maravilhoso. O que diferencia eles da igreja fazendo missão? Na geração passada, eu me lembro que havia um grande clamor, uma grande busca. A pergunta da minha geração, da minha adolescência, lá para os anos 2000, 99, nossa, isso não é geração passada, misericórdia, não estou tão velho assim não. Mas naquela época eu me lembro que a pergunta era: qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Alguém aqui é dessa época? Dessa pergunta? Adoração sem face, qual é o meu chamado? Eu ia para a conferência só para descobrir qual era o meu chamado. Era o pesadelo da adolescência na minha época, você já descobriu o seu chamado, cara? Não lembro, cara, não é da minha época, sou muito novo para isso. E aí eu ficava apavorado, porque eu não sabia qual era o meu chamado. Por que eu não tenho um chamado? Você já descobriu o seu chamado? Eu sei, o meu chamado é ir para a África pregar o evangelho. O meu chamado é ser pastor. E aí quando você achava o seu chamado, era tipo assim, você está em outra categoria. Você chegou à maturidade. Você é quase assim, está quase corpo glorificado, né? Essa geração já tem uma outra pergunta. Esse pessoal agora, o que se ouve é: qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Por que a sua igreja, qual é a missão da sua igreja? Qual é a missão do seu grupo de oração? Qual é a missão do seu movimento? Tudo tem uma missão. Uma declaração de missão hoje é mais importante do que até mesmo a maneira que funciona realmente. Se você construir uma declaração de missão bem feita, você vai longe nessa geração. Mas a verdade é de que tanto uma quanto outra pergunta estão equivocadas, porque a busca por essas respostas também está equivocada, porque nós não fomos salvos para que nós recebêssemos uma missão independente, e nem nós fomos redimidos para que nós tivéssemos um ministério, uma missão, um chamado independente. Nada disso funciona de maneira individualista. O Caco tem um chamado, a Nath tem um chamado, a Cris tem um chamado, o Ramon tem uma missão, o Derek tem uma missão, minha mãe tem uma missão, como se nós fôssemos organismos independentes uns dos outros. O nosso chamado, o meu chamado, é o chamado de todos os santos. A minha missão é a missão de Deus. A minha missão é fazer a vontade de Deus. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi isso lá no IHOP, uma vez,
Isso me marcou, o Mike Bickle falando. E eu lembro que eu ainda estava nessa busca para descobrir o meu chamado. Isso 10 anos atrás. E ele falou algo assim: se você quer saber o seu chamado, se você está em busca para descobrir o seu chamado, eu vou te dizer qual é o seu chamado. Aí eu falei, não é possível, ele vai falar para mim ou para as 1000 pessoas que estão ouvindo? Não pode ser que todos nós temos o mesmo chamado. E aí ele diz, o seu chamado é amar ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força, com tudo que você tem. Este é o seu grande e maior chamado. Aí eu falei assim, faz sentido. Porque se eu amo o Senhor meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha mente, com toda a minha força, não importa onde eu esteja, fazendo o que, eu estarei vivendo para o louvor da glória de Deus. Então, se você está aqui buscando o seu chamado ainda na Imago Dei, esse também é o seu chamado. Abra comigo em Mateus 9:35, nós vamos entender um pouquinho a respeito dessa ideia do nosso chamado estar submisso ao chamado de Deus. Quando nós falamos sobre missões, o primeiro versículo que nós falamos é sobre a grande comissão. Mas a grande comissão não pode ser separada do comissionador. Aquele que dá a comissão, aquele que dá a missão. Então, primeiro versículo, nós vamos ver a missão de Jesus na terra. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, quando nós falamos a respeito de Deus Filho, o Verbo encarnado, o Verbo vivo caminhando pela terra, o ministério de Jesus é resumido a isso. Jesus percorria, ele não ficava parado. Muitas vezes Jesus estava num lugar e as multidões vinham de longe para ouvir Jesus. O que Jesus dizia para os seus discípulos? Vaza, vamos vazar daqui. Mas as multidões estão vindo. Eu não vim para ficar parado. Eu não vim para fazer um centro de treinamento na Judéia e de repente todos vão vir para mim. É necessário que a gente se reúna com eles aqui, mas em preparação para sair daqui também. Jesus estava sempre em movimento, saindo do seu lugar de conforto e indo aonde as pessoas precisavam de ouvir. E aí o que ele fazia? Ensinava. Jesus anunciava a vontade do Pai. Jesus falava a respeito do desejo de Deus. Jesus revelava Deus. Ele pregava o evangelho do reino. Ele anunciava tanto aquilo que Deus prometeu que aconteceria, quanto aquilo que iria um dia acontecer, mesmo depois da sua morte e ressurreição. Jesus curava toda sorte de doença e enfermidade. Jesus não somente tinha empatia com aqueles que ele encontrava, mas ele caminhava em misericórdia diante daqueles que ele encontrava. A diferença de empatia com misericórdia é uma palavrinha chamada ação. Empatia você pode ter do seu sofá de casa assistindo televisão enquanto você vê miséria no mundo, enquanto você vê pessoas doentes, pessoas necessitadas, crianças perdidas, crianças sem família, e você sente uma emoção, uma comoção, e você olha para essas crianças e você pensa, poxa, que coisa triste, nossa, como é, poxa Deus, faz alguma coisa com elas. Eu queria tanto ajudar uma criança, adotar uma criança. Isso é empatia. Misericórdia te faz levantar do sofá. Misericórdia te faz colocar a mão no bolso e ter uma perda. Misericórdia te faz colocar a mão onde está sujo, em pessoas sangrando, em pessoas sujas. Faz com que você remova sapatos dos seus pés e dê para quem está descalço. Coberta da sua casa e dê para quem está passando frio. Misericórdia não pode ser declarada como existente, a não ser que você tenha feito uma ação em relação ao sofrimento alheio. Jesus, ao ver pessoas sofrendo, ele agia em misericórdia e ajudava. Ao ver pessoas doentes, ele agia em misericórdia e curava. Ao ver pessoas perdidas, ele agia em misericórdia e trazia elas para a luz. Da mesma forma, é baseado no chamado, na missão de Jesus, é que nós caminhamos para a nossa grande comissão. Abre Mateus 28, 18 a 20 agora. Agora é a grande comissão,
quando Jesus fala para os discípulos, ele vira para eles e ele diz, aproximando-se de Jesus, falou-lhes, toda a autoridade me foi concedida no céu e da terra. Jesus não tinha dúvidas a respeito de quem ele era, nem do que ele estava fazendo. Porque ele tem toda a autoridade, porque ele é o Senhor sobre tudo e todos, tanto no céu quanto na terra, é que Jesus pode agora virar para os seus discípulos e dizer, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo o quê? Como que você faz discípulos? O como você faz o ide? Você ensina-os, você batiza-os, você ensina eles a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E aí Jesus promete, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O motivo pelo qual Jesus está conosco até a consumação do século nesse contexto, é que Jesus está prometendo que a nossa missão de ide não é fora do ide de Jesus. A missão da igreja não é contrária nem independente da missão que Jesus começou. Quando Jesus diz ide é porque Ele foi. Quando Jesus fala ensine é porque Ele ensinou. Quando Jesus fala batiza é porque seus discípulos estavam batizando juntamente com Ele. Quando Jesus fala ensina eles a guardar tudo que eu tenho ordenado, é porque Ele mesmo foi submisso à ordem do Pai e nos ensinou tudo aquilo que o Pai estava ensinando. Por isso, pensar a respeito de missões como se nós estivéssemos simplesmente indo para a África tirar foto e selfie com criancinhas brincando no meio da terra, isso é diminuir a ordem do Filho de Deus para a sua igreja. Quando nós falamos sobre missão como simplesmente ir e levar alimentos para uma região de catástrofe ou de fome, é diminuir aquilo que Jesus chamou a igreja para fazer. Nós não fomos chamados só para aliviar os desconfortos que são frutos do pecado. O fruto do pecado trouxe fome no mundo. Se alguém te perguntar, mas o que Deus está fazendo em relação à fome no mundo? Jesus já fez. Jesus já fez pela fome no mundo. A fome ainda existe por causa do pecado no mundo. Agora, se você entender isso, essa diferença e essa realidade, você vai entender que porque o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, a missão de Cristo nos alcançou, nós também não podemos ser motivo de ainda existir fome no mundo. Nós não podemos ser responsáveis por fome no mundo. Nós não podemos ser responsáveis por tantas crianças em orfanatos, em casa-lar, sem pais adotivos que tragam elas para meio das famílias. Nós não podemos ser motivo de tanta guerra e de tanta luta e de tanta destruição social em nossas cidades e em nossos países. O mundo que ainda vive em pecado, o mundo que ainda vive no meio da escuridão, eles sim não têm motivos para não fazer o que eles sabem fazer tão bem. Mas nós sabemos a missão de Deus, a missão de Cristo. A misericórdia fluída de Deus por nós deve ser refletida em misericórdia feita por nós. A igreja, por exemplo, só existe porque Deus tem uma missão. O fundamento, a fundação, a estruturação, a existência da igreja é porque Deus tem uma missão. E por isso Ele fundou a igreja. Por isso Ele chamou a igreja, por isso Ele salvou a igreja, por isso Ele deu poder e autoridade à igreja. Se Deus não tivesse uma missão, não haveria motivo para você e eu estarmos sentados nessas cadeiras ou nos ajuntarmos num domingo aqui. É clube social agora? Não. Agora, a missão da igreja precisa ser entendida. A igreja tem uma missão e a missão da igreja é a missão de Deus. Nós não fazemos a nossa missão. A missão da escola do Cordeiro não é a nossa missão. Ganhar Varginha não é a nossa missão. Pregar o evangelho nas ruas não é a nossa missão.
Ter uma comunidade não é a nossa missão. Tudo isso só acontece porque Deus tem uma missão. Essa é a missão de Deus. É Deus quem deseja que nós venhamos nos reunir. É Deus quem deseja que nós venhamos nos amar. É Deus que deseja que o Evangelho seja pregado. É Deus que deseja que Varginha seja salvo. É Deus que deseja que enfermos sejam curados. É Deus que deseja avivamento no meio da realidade de Varginha que nós estamos vivendo. Por isso, todo o planejamento, todo o plano da Imago Dei precisa ser feito com o entendimento de que o que nós estamos fazendo precisa estar primeiro em conjunto, em alinhamento com a missão de Deus. Por isso que a grande comissão é cumprir a vontade de Deus. Porque nós estamos continuando a obra que Jesus estava fazendo. Isso inclui sair da nossa zona de conforto. Especialmente sair da nossa zona de conforto. Quando nós falamos sobre missão de Deus na teologia, nós usamos uma expressão muito parecida com Imago Dei no latim. É a expressão Missio Dei, missão de Deus. Essa expressão é usada justamente para apontar o plano e a ação de Deus na criação. O que é que Deus está fazendo? Nós podemos dizer, perguntar ou sugerir, conversar a respeito do que é que a igreja Bola de Neve está fazendo na cidade. O que é que a igreja Lagoinha está fazendo na cidade? O que é que a igreja Imago Dei está fazendo na cidade? Mas a pergunta mais importante é o que é que Deus está fazendo na cidade? Porque deixa eu te dizer algo. Se Deus está fazendo algo na cidade, eu quero fazer o que Ele está fazendo, com Ele. Eu espero que a Imago Dei, a Bola de Neve, as Batistas, a Lagoinha e todas as outras igrejas também estejam fazendo o que Deus está fazendo. Mas a pergunta não deve ser feita o que é que esses estão fazendo, mas o que é que Deus está fazendo através deles. Porque a missão é de Deus. Agora, o que a Trindade está fazendo revela algo. Dizer que Deus tem uma missão revela algo a respeito do próprio Deus. Isso fala sobre como o plano de Deus para levar toda a criação ao destino que Ele desejava, Ele utilizou, ou Ele usou dentro da Trindade um plano, e Ele enviou Deus Filho. David Livingstone tem uma frase famosa dele que diz: Deus tinha um filho só e fez dele um missionário. Deus só tinha uma bala na agulha. Deus só tinha um filho e Ele fez desse filho um missionário. A Trindade é missionária. Deus é missionário. Deus tem uma missão. Abre comigo em Lucas 4, 14 a 21. Ou não abre, né? O pessoal já nem abre mais a Bíblia, fica só esperando o telão agora. Obrigado, Ana. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, isso depois de ter sido tentado por Satanás no deserto. Ele voltou para Galiléia no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus é fazer com que a sua fama espalhe, é fazer com que a fama de Deus espalhe. Por isso ele foi, mas ele não foi sozinho, tinha outro missionário com ele. Quem? O Espírito Santo. Porque a missão de Jesus é a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é a missão de Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão caminhando na mesma missão. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado ele entrou na sinagoga, como era de seu costume. Ele levantou-se para ler. E aí passaram para ele o rolo, do profeta Isaías, para que ele lesse. Quando a ordem, porque naquela época eles sentavam
Na roda, cada um lia um pedaço do rolo e passava para o próximo. Podia cair em qualquer lugar. Podia cair em qualquer momento de Isaías. Podia ser dentro da profecia de Isaías a respeito da Síria entrando e invadindo Jerusalém. Podia cair em qualquer parte de Isaías. Mas quando Jesus pegou e abriu o rolo para ler, ele abriu em Isaías 61. Para a gente, né? O rolo dele não tinha capítulo e versículo. Mas essa era a porção, Isaías 61, de 1 a 3. E aí, continuando em Lucas, ele vai dizer assim: abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Imagina isso, Lucas ainda fala, ele saiu e foi no poder do Espírito. Ele pega o rolo e o rolo está escrito: o Espírito de Deus está sobre mim. Imagina os discípulos dele: caramba, até arrepiei, maluco. Que loucura! O Filho de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, abre o rolo e o rolo diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Porque Ele, o Espírito, me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, aos cativos, e para a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E aí, ele para aí, mas o texto de Isaías conclui: e também o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião, estão em luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que estes sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E aí em Lucas ele diz, quando ele leu isso, ele fechou o livro, devolveu aos assistentes e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fixos nele, todo mundo assim, E aí Jesus ainda dá eu até imagino Jesus dando um sorrisinho de lado, assim, tipo, vocês estão pasmos, né? Hoje cumpriu-se a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aí todo mundo ofendido, ele estava só esperando o que ele vai fazer com o que ele acabou de ler. Jesus fala: é por isso que eu vim. Mas como pode o profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus, dizer exatamente a obra de Jesus? Porque o plano de Jesus não foi escrito na hora. Porque o plano de Jesus não era freestyle. Não era vamos fazendo enquanto a gente vai andando. Vamos planejando enquanto a gente vai vivendo. O plano de Deus foi escrito antes da fundação do mundo. E Deus foi se fazendo revelado. Deus foi revelando o seu plano, se fazendo conhecido, fazendo com que os profetas declarassem a sua vontade. 600 anos depois do que Isaías declarou, Jesus vira e fala assim: Isaías declarou, porque o mesmo Espírito que estava sobre ele agora está sobre mim. O Espírito que sabia o que eu ia fazer, o que eu ia vir fazer, estava sobre ele dizendo: escreve isso. Essa é a missão de Deus. Deus sabia para quem enviar o seu Filho. Vai no poder do nosso Espírito. O Espírito de Deus Pai, o Espírito de Deus Filho. Vai no poder. Porque esse é o nosso plano. Essa é a nossa obra. Esse é o destino de tudo aquilo que nós criamos, que tudo e todos nos conheçam e vivam por nós e através de nós, para o nosso louvor. De certa forma, então, nós podemos dizer que a Santíssima Trindade é missionária, porque Deus Pai enviou Deus Filho, um envio missionário, um envio para uma missão. Deus Pai comissionando o Filho. Nós te enviamos. Imagina a Trindade, a reunião da Trindade de envio, amor. O Pai com a mão na cabeça do Filho. Gente, isso não existe na Bíblia, tá? É só para você imaginar isso.
O Pai com a mão na cabeça do Filho, nós te enviamos. E o Espírito Santo sendo derramado sobre ele, como óleo é derramado sobre aquele que é comissionado. E Jesus dizendo, eu vou em alegria e poder. Vou cumprir o nosso plano, cumprir a nossa obra. A primeira obra de Deus não foi haja luz. A primeira obra de Deus não foi criar o mundo, criar os céus e a terra, como nós vemos em Gênesis 1. Pastor falando heresia. A primeira obra de Deus foi o seu plano. Deus não criou sem ter feito um plano. Deus não disse haja luz sem antes ter planejado para que a luz existirá. Deus não disse vou criar os céus e a terra sem antes planejar para que servirá os céus e a terra para o nosso louvor, para o meu louvor Trindade, ele fala. Deus não criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança sem antes ter um plano para o homem. Sei lá, vamos criar ele assim, a nossa imagem e semelhança? Parece legal? Não. Havia um destino, havia um desígnio, havia uma alegria no plano que estava sendo colocado em ação. 2 Timóteo 1, 8 e 9 também, parte B do 8 e 9. Paulo falando a respeito desse evangelho, ele diz o evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, quer dizer, para a sua missão. A vocação, o chamado aqui é essa vocação de Deus, o desejo de Deus, o plano de Deus. Ele diz assim, mas esse plano, esse chamado, essa inclusão na missão de Deus não é porque você e eu fizemos algo certo. E Deus está olhando como se fosse um técnico procurando novos talentos, né? O Espírito Santo está rondando a terra e olhando. Fábio fez uma coisa legal ali, eu acho que o Fábio vai ser ótimo para o nosso time. Vamos chamá-lo? Eu escolho você, Fábio. Joga a bola de Pokémon nele. Mas o chamado de Deus, a inclusão das nossas vidas na missão de Deus, no trabalho e na obra de Deus, ele vai dizer, isso foi conforme a sua própria determinação, a sua própria graça. E quando foi que isso aconteceu? Essa graça que nos foi dada em Jesus Cristo foi, cadê o versículo 9? Antes dos tempos eternos. Ou na minha versão, antes, tempos eternos também. Só para enfatizar então. Antes da fundação do mundo. A graça que nós recebemos foi dada a nós antes, não antes de você nascer, não antes da sua mãe nascer, não antes de Adão ser criado, antes de existirem céus e terra. Paulo está brincando com coisa pesada aqui, brincando com fogo que queima. Efésios 3, 8 a 11. Paulo de novo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho, quer dizer, a anunciação das boas novas, das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação, quer dizer, o tempo, o momento de trazer à luz o mistério. Que mistério, Paulo? Esse mistério que desde os séculos, quer dizer, desde a criação, estava oculto em Deus. Por que Deus deixou algo oculto? Paulo está falando, nesse evangelho, essa anunciação do plano de Deus, não se sabia o que é que Deus estava fazendo, qual era a missão de Deus, estava oculto. Aí ele falou, agora já não está mais. Estava oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, você e eu,
para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. E isso falando a respeito do que nós começamos, o versículo que nós começamos a ler. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. É o que Paulo vai chamar de um momento de humilhação das potestades e principados. Quer dizer que todo o poder foi submetido a Jesus Cristo. E ele diz assim, isso que aconteceu, o plano, o mistério que estava oculto, era segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O plano que Deus tinha antes de começar, segundo 1, 2, 3, 4, minuto 1, 2, hora 1, dia 1, antes de existir, haja luz, já estava sendo construído no coração da Trindade a maneira, o propósito, o destino para o qual todas as coisas iriam ser criadas. O propósito e o chamado e a missão de Deus na sua vida, da sua vida, não tem a ver com como você, depois de adulto, se tornou consciente dos seus pecados e começou a, de repente, ser uma boa pessoa ou uma má pessoa. Já que você conseguiu ser uma boa pessoa, você vai fazer parte agora do reino de Deus. Deus estava planejando. Deus sabia como Ele faria isso. Efésios 1, 4 e 5. E assim como Deus nos escolheu, nele. Por que nele? Vocês já pararam para pensar o que Paulo estava dizendo aqui? Assim como Deus nos escolheu nele. Porque assim como Cristo era o verbo que estava nele, porque ele ainda não havia saído dele e se tornado carne, todas as coisas estavam nele, porque nada ainda havia sido criado. Então ele está dizendo, Deus nos escolheu enquanto nós nem ainda havíamos saído do coração de Deus, do âmago da Trindade. E isso aconteceu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreendíveis diante dele em amor. O que eu disse? Irrepreendíveis? Irrepreensíveis perante ele, em amor. Não, mas aí tem a continuação. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio dele, Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você se viu aí dando opinião de como Deus ia fazer? Vocês viram aí Paulo falando sobre como Deus deseja saber como é que você vai salvar Varginha, como é que você vai fazer uma noiva santa e imaculada, qual é o seu plano para que você seja santo diante de Deus? Porque eu só li Paulo dizendo que nós estávamos nele, nós fomos destinados para ele, e que tudo isso acontece através dele, por meio dele, como? Segundo o beneplácito de sua vontade, que ele propusera em si mesmo. Eu amo isso quando Paulo fala isso, porque o que Paulo está dizendo é, quando Deus juntou a Trindade, quando Deus na perfeição da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fez o seu plano, ele fez sozinho, para que ninguém desse opinião nenhuma. Porque se nós dessemos, ia dar errado. Ele diz, Deus planejou todas as coisas, e dentro do planejamento de todas as coisas, estava você sendo salvo, você sendo redimido, e todos nós, adotados como filhos, santificados como corpo, para sermos apresentados a Deus. E o que isso ia servir para Deus? Ministros, sacerdotes,
filhos, noiva, e a função disso tudo é olhar para Deus e falar assim: Ele, dele, por Ele, para Ele, através dele, nele, por Ele, através dele, Ele. Fazer Ele conhecido, fazer com que sua fama cresça, fazer com que Ele seja conhecido, fazer com que sua fama espalhe, fazer com que Ele seja glorificado, fazer com que seu nome se torne falado, fazer com que todos o conheçam, com que todos os desejem, tenham desejo. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Isso significa que Deus está comprometido com a exaltação de sua própria pessoa, por meio de sua fama. Deus criou todas as coisas, para que todas as coisas deem louvor a Ele. Nisso é óbvio que nós temos que usar aqui um versículo maravilhoso de Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A própria criação conhece o seu Criador, e o desejo da criação é fazer Deus conhecido. E nós, aqueles que fomos salvos, tirados, removidos da escravidão, do pecado e da morte, temos também o mesmo desejo em nós, pelo menos deveríamos. Agora que eu fui removido da minha missão, qual que era a minha missão? Ir para o inferno feliz. Essa era a minha missão. Ir para o inferno bem ido. Queimar bem queimado. E Deus me removeu da minha missão, do meu destino. E disse: não, vem cá, faça parte do meu missio, da minha missão, do meu plano, da minha obra, da minha história, do meu destino. Por isso que Paulo vai falar mais ou menos assim: se Cristo ressuscitou, por Cristo nós também iremos ressuscitar. Porque Cristo foi exaltado, nós também seremos glorificados. Porque Cristo está sentado à direita do trono da majestade, nós também estamos assentados nele, nas regiões celestiais. Mas isso precisa ficar claro para nós hoje. Se você está parado dizendo que você é cristão, e ninguém sabe que você é cristão, ninguém ouve Cristo sair da sua boca, ninguém ouve o Evangelho sair da nossa boca, algo está errado. Salmo 96, 3 e 4. Anunciai entre as nações a sua glória. E entre todos os povos, anunciai as suas maravilhas. Por quê? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Por que que nós pregamos o Evangelho? Porque Ele é digno, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque o seu plano, a sua obra, o seu desejo, a sua história, a sua vontade é a verdade. Nós não pregamos estratégia, nós não anunciamos conforto. Pelo contrário, a boa nova de Jesus dói. A boa nova de Jesus nos remove de nós mesmos, nos remove da nossa zona de conforto. Se nós ainda estamos dizendo, somos igreja, sou cristão, mas a cruz ainda nem foi pega, nunca coçou os ombros o peso da cruz, que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Que tipo de missão é essa? Que não tem a ver com sujar as mãos, cansar as pernas, gastar a nossa energia, sair da nossa casa, fazer algo por alguém, amar quem você não quer amar, perdoar quem te ofende. Que tipo de cristianismo? Que tipo de cruz é essa? Cruz de plástico? Cruz virtual? Aplicativo? Eu tenho um aplicativo da cruz, eu carrego ela no meu bolso. É isso que nós estamos vivendo no cristianismo?
Nós falamos isso vez após vez nessa igreja. Nós não queremos brincar de cristianismo. Que Deus tenha misericórdia de nós enquanto nós dizemos isso. O fim da Imago Dei é martírio. O fim da Imago Dei é dor, choro, glorificação dos nossos corpos, porque nós sacrificamos os nossos corpos em louvor e exaltação a Jesus Cristo. Queira 20.000 pessoas, venham, queira só nós. Porque nós sabemos qual é a missão de Deus. A missão de Deus é a autorrevelação de Deus. É Deus se fazendo conhecido. O motivo pelo qual nós estamos aqui é porque Deus se fez conhecido a você. Você não buscou Deus, você não procurou Deus, você não queria Deus, e Deus se autorrevelou a você. Deus te fez conhecer a Ele. Se Ele não se autorrevelasse, você nunca saberia quem Deus é. Até que Deus seja tudo em todos. Até que todos conheçam Deus. Até que Deus habite entre os homens. Até que o louvor de Deus encha a terra. Santo, 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 diziam os querubins, os serafins. Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Até que isso aconteça e todos conheçam Deus. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão de Deus. A missão da igreja, a missão de Deus, a missão do Caco, a missão da minha mãe, a missão de todos aqueles que conheceram e creram em Jesus Cristo é a mesma. Fazer Deus conhecido, porque Deus se fez conhecido a nós. Lá em Êxodo 3, uma passagem que eu já falei várias vezes aqui, uma passagem que é muito significativa a respeito da pessoa de Deus, quando Moisés é chamado por Deus e comissionado como missionário para voltar ao Egito e libertar os cativos do cativeiro, para que eles sirvam a Deus. Moisés pergunta: mas Senhor, quando eu for falar com Faraó e falar com o meu povo e disser, Deus, os nossos pais nos enviou para que vocês saiam do Egito, eles vão me perguntar, ué, mas qual é o nome dele? E aí Jesus diz o seguinte: Hayá Aser Hayá, Hayá Aser Hayá, eu sou o que sou, este é o meu nome. Assim dirá aos filhos de Israel: Hayá Aser Hayá me enviou a vós. Essa palavra, essa expressão Hayá Aser Hayá, ela é traduzida geralmente como eu sou o que sou. Mas a melhor tradução dessa expressão é, na verdade, eu serei o que eu serei. Olha que poderoso. Mas eu serei o que eu serei como? Deus não é um Deus que se auto-revela como uma explosão. É como se Ele dissesse: diga ao meu povo que eu serei o que eu serei à medida que vocês me conhecem. À medida que vocês caminham comigo. À medida que vocês me buscarem, eu me farei conhecido. Eu serei o que eu serei amanhã. Eu serei o que eu serei daqui 20 anos. Eu serei o que eu serei quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu serei o que eu serei quando vocês, em meio do problema, buscarem a minha face e eu ajudar vocês. Vocês me conhecerão como vocês não conheciam no dia anterior. Isso é poderoso. Um Deus que está comprometido em se fazer conhecido, em moldar a sua igreja à medida que Ele mesmo se revela. Hebreus 1, 1-3, quase terminando, gente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas nesses últimos dias, porém, quer dizer, Deus falou, Deus revelou pelos profetas, pela mensagem, pela história, pela criação. Nós já sabíamos a respeito de Deus, mas Deus falou assim: para que a missão seja concluída, eu vou mandar o melhor missionário. Eu vou mandar o meu filho, mas o meu filho não é separado, outra categoria,
outra essência, outra natureza. Ele é a mesma natureza, uma natureza comigo. Quando o meu filho é enviado, eu sou enviado. Quando o meu filho falar, eu vou falar. Esse filho quem Deus constituiu como herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. É ele, esse universo aí, na verdade, a palavra aion, eternidades. É por quem Deus criou todas as eras. Ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, o emanar da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. É Ele quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse Jesus, Ele não é outro. Os discípulos me mostram o Pai. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Por acaso você não entendeu ainda que o que eu falo é o Pai falando? Que quem vê a mim, vê o Pai. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo, eu só falo o que o Pai fala. A minha missão é a missão de Deus, a minha vida é a vida de Deus. Porque eu e o Pai somos um. 1 João 4, minha anotação está errada, 1 João 4, 9 e 10, João vai dizer o seguinte: nisso se manifestou o amor de Deus. Então, existe o amor. Eu amo quando as pessoas usam o amor de Deus como desculpa para tudo. Fulano assassinou, mas não podemos julgar o rapaz que assassinou porque Deus é amor. Fulano adulterou, mas Deus é amor, tem misericórdia dele. Mas fulano aceita todo mundo, Deus ama todo mundo porque Ele é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Como? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós vivêssemos por meio dele. Você quer falar a respeito de usufruir e de estar no amor de Deus? Só há uma maneira, só há um meio. Se você apontar para o fato de que a sua existência, as suas palavras, as suas atitudes são você vivendo em Cristo Jesus. Vocês me ouviram, gente? Se nós não estivermos vivendo em Jesus, nós não podemos dizer que o amor de Deus se manifestou a nós. E aí ele vai pior. Ele diz, porque é nisso que constitui ou consiste o amor. Como? Não em que nós tenhamos amado Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para os nossos pecados. O amor de Deus no meio do seu plano é revelado pelo fato de Ele cumprir o que Ele desejava. Desde a eternidade Ele planejou ter uma família, ter um sacerdócio, ter uma igreja, e Ele fez isso com a certeza de que o seu amor seria expressado, já que o Caco era inimigo de Deus quando o amor de Deus se manifestou a ele, já que o Francis odiava a Deus quando o amor de Deus se revelou a ele, já que eu era inimigo de Deus quando o amor de Deus se revelou a mim. Nisso constitui o amor. Não é em você saber cuidar de alguém, é em você não poder cuidar de alguém e Deus ainda cuidar de você. Em Deus te salvar quando você não podia ser salvo. Em Deus te tirar da boca do inferno quando você merecia o inferno. O amor e a missão de Deus é de que nós conheçamos a Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. E em Cristo Jesus vivamos. Ao viver em Jesus Cristo, só há uma maneira de vida: fazer Jesus conhecido por meio de nossas palavras e ações. Você pode ser Marcelo, que trabalha com óculos. Só há uma maneira de Marcelo ser cristão, vendendo óculos. Como cristão, como alguém que conhece Jesus e faz Jesus conhecido. Só há uma maneira do Caco servir na mídia, nas mídias sociais, como cristão que revela Deus por meio de suas artes. Todos nós temos meios, todos nós temos ferramentas, todos nós temos boca, mãos, coração.
Nesse mês todo nós vamos falar a respeito de missões, a respeito de evangelismo, a respeito da grande comissão, mas se hoje nós não saímos daqui compreendendo que tudo isso simplifica no fato de que Deus está agindo em sua própria missão e nos inseriu em sua missão, fazendo com que todos nós hoje já sejamos missionários. Esquece todo o resto que nós vamos falar nos próximos domingos. Você é um missionário hoje. A pergunta é: o que você está fazendo como missionário? Você já é um missionário na sua casa? Ótimo. Você é um missionário no seu bairro? Você é um missionário no seu trabalho? Você é um missionário na sua escola? Esquece esse negócio de eu nasci aqui, eu conheço todo mundo, eu sempre fui assim, sempre falei assim, sempre vivi assim. Você é um missionário. Se a nossa igreja tiver a consciência disso, você não vai falar com o seu vizinho como você sempre falou, você vai falar com o seu vizinho como um missionário falaria. Você vai servir o seu bairro como um missionário serviria o seu bairro. Eu tenho amigos, eu conheço pessoas que estão deixando tudo no Brasil para ir para os países muçulmanos, viver como missionários, sem que ninguém saiba ou use a palavra missionário. Como? Tem gente criando padarias, vivendo como médicos, profissionais no meio dos países mais muçulmanos, e como professores, como médicos, como padeiros, eles vão viver uma vida comum, como cristãos, anunciando e pregando o evangelho, como profissionais. Mas nós não queremos nem fazer isso aqui. Vamos falar a verdade? A maioria de nós nem conheceu o seu vizinho. Tem gente que mora há anos na mesma casa e você nem conheceu o seu vizinho. Vocês devem estar pensando assim: sou eu mesmo, né? Gente, isso é um problema. Ah, mas eu sou tímida. Não, você é uma missionária. Você é um missionário. Até quando nós vamos ser cristãos saindo da nossa casa, vindo para a igreja e nem nunca ter tido a coragem, o planejamento de bater na casa do vizinho e dizer: eu só queria me apresentar, qual que é o seu nome mesmo? Prazer, se precisar de alguma coisa, me procure. Gente, está na hora. Cristianismo de domingo à noite chegou no fim. Cristianismo de esquentar banco acabou. Ou nós vamos fazer isso de verdade, ou vamos fechar as portas logo. Vamos colocar a cara a tapa. Tem gente se mudando para Varginha para fazer isso. Nós que somos de Varginha precisamos aprender. Nós também somos missionários. Nós temos que começar a olhar para oportunidades. Olhar para... Viu um vizinho? Oi, vizinho, tudo bem? Deixa eu só apertar sua mão, como é que tá? Tudo bem? Está precisando de alguma coisa? No trabalho, quantas pessoas passam por você, falam com você? Chegou a hora. Nós vamos fazer parte da missão de Deus em Varginha. Nós queremos fazer o que Deus está fazendo, amar o que Deus está amando, odiar o que Deus está odiando, consertar o que Deus está consertando, para que Deus seja famoso na nossa cidade.